Boa noite a todos, boa noite aos irmãos que estão comigo aqui nessa live, boa noite a você que está ouvindo e vendo pelo YouTube. Deus abençoe a cada um que está aqui. Dadassi, seja bem-vinda, Deus abençoe. A irmã Edilza que entrou agora também, seja bem-vinda, Deus abençoe. É Berta, Dadassi, aqui, ó. Irmãos, quem está com a Bíblia, abra aí no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, e a partir do verso 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Tem como título A Parábola do Filho Pródigo. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Tem como título A Parábola do Filho Pródigo. Eu vou lendo, tá? Os irmãos me acompanham, vou começar do verso 11. E Jesus contou outra história dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo que tinha, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Verso 15. Então ele foi e se alojou com um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para cuidar de porcos em seus campos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me apenas como um dos teus empregados. Então, levantando-se, foi para o pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Porém, o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e o vesti. Ponde um anel em seu dedo e calce os seus pés com uma sandália. Trazei o bezerro gordo e matai-o. Comamos e nos alegramos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um de seus criados, perguntou-lhe: o que está acontecendo aqui? E ele lhe disse: veio o teu irmão, o teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te como um escravo há tantos anos, sem nunca desobedecer às suas ordens, e nunca me deste nem um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, tu mandas matar para ele o bezerro gordo. E respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrar-nos e festejarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu,
estava perdido e foi achado. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico, né, muito conhecido, né? Diversas pregações já foram tecidas com relação a esse texto. Porém, eu queria fazer uso dele mais uma vez para explanar um pouco aqui do que Deus colocou no meu coração a respeito desse texto. Esse texto ele está inserido num contexto de outros textos antecessores, de onde Jesus vem pregando para o povo de Israel em parábolas. Então, ele vem já há um longo tempo, 2, 3, 4 dias, pregando para o povo apenas em parábolas, contando histórias, né? E parábolas que deixavam bem claro qual que era a vontade de Deus para o povo daquela época, para os judeus, e deixando bem claro qual que era a vontade de Deus para o povo de todas as épocas, para quem era judeu e para quem não era judeu. É claro que tinha alguns textos que eram mais específicos para quem era judeu, e outros eram mais abertos para todas as pessoas. Esse texto que está incluso aqui no meio dessas parábolas é um texto universal, é um texto que tem um contexto rico para todas as épocas, em todos os lugares. Ele não depende de uma época apenas de 2000 anos atrás, dentro de um contexto histórico, e também ele não depende de barreiras ou fronteiras de doutrinas, ou de cultura, ou de costume, ou de povos. Ele é um texto que serve para todas as pessoas em todas as épocas. O que, de um lado, deixa muito fácil para o pregador explanar o que ele quiser dentro do texto com relação ao que ali está contido. Porém, o que eu queria trazer hoje, irmãos, é um pouco diferente do que a gente tem visto, porque o texto ele fala de duas pessoas, de dois filhos, que aparentemente um obedece bem ao pai e o outro não. Mas veja que Jesus começa contando a história dizendo que um dos filhos, um homem tinha dois filhos, e um desses filhos lhe pediu a parte que lhe cabia na herança. Só que se a gente for parar para entender o texto e para entender a vida, quando é que os filhos herdam alguma coisa dos pais? Não é quando eles morrem? É quando eles morrem. Mas o pai estava vivo. Então, isso era para ser uma afronta contra aquele pai. Como é que o filho vivo pede parte da herança para o pai? Mas o pai não trata isso como uma afronta. Ele aproveita a ocasião de que tem um filho vivo lhe pedindo parte da herança e ele divide todos os seus bens entre os dois. Ele dá tanto bem para um quanto dá bem para outro. Só que o texto continua dizendo que depois de alguns dias, aquele filho que pediu a herança mostra o quanto ele estava mal intencionado. Mostra o quanto ele estava insatisfeito por estar na casa do pai. Mostra o quanto em seu coração e em sua mente havia o desejo de conhecer outros lugares, de conhecer outras pessoas, de conhecer outros costumes, de viver a sua própria vida, do seu próprio jeito, sem aceitar regras, sem aceitar ordens, sem aceitar determinações, sem uma vida sem limites. E como ele estava agora com a metade do que o pai tinha, e pelo que o Jesus tece aqui no texto não era pouca coisa, ele pega tudo que ele tem e vai embora. E ele não vai embora para a cidade do lado. Ele não vai embora para o bairro vizinho, ele vai embora para uma terra distante, diz o texto. E lá, irmãos, ele desperdiça tudo quanto o pai lhe deu irresponsavelmente. Ele gasta tudo que o pai lhe deu irresponsavelmente. E perceba outra coisa no texto interessante. É que Jesus diz que o tempo ruim, o tempo da seca, o tempo da fome, o tempo da prova só vem quando ele gasta o último centavo. Enquanto ele tem dinheiro, não vem tempo ruim. Tá tudo bom, tá rodeado de amigos, tem muita gente ali ao redor. Aonde ele olha tem alguém andando tapinha nas costas, fazendo um elogio. Mas quando o dinheiro acaba, irmão, aí Deus permite que venha uma seca terrível naquele lugar, onde as pessoas começam a passar necessidade, passar fome, passar sede. E aquele jovem, depois que ele gastou o seu dinheiro e veio aquele tempo ruim, aquela seca naquele lugar,
A Bíblia diz aqui, irmãos, que ele passou um aperto tão grande, que ele estava num aperto tão grande, que ele foi se empregar numa região, num campo de porqueiros. Isso era uma vergonha para um judeu, porque um judeu não só não come carne de porco, como nem chega perto de porco. E o homem, sendo judeu, teve que cuidar de porco. Entrar para o chiqueiro, limpar o porco, ajudar as porcas fêmeas a parir, dar comida ao porco. E quando ele estava dando comida ao porco, ele disse que ele sentia vontade de comer também a lavagem que o porco comia. De tão triste era a sua situação, de tão grande era a fome e de tão apertado que estava aquele sujeito. Ele tinha vontade de comer até a lavagem, até as sementes de alfarrobeira que era dada para aqueles porcos, mas ninguém lhe dava nem isso. Nem isso ele podia comer. Aí eu pergunto para você, irmãos, olha só o preço que alguém tem que pagar em querer viver longe do Pai. Olha só o preço que alguém tem que pagar quando quer viver livre dos conselhos, quando quer viver livre dos costumes, das doutrinas, quando quer viver sem limites, quando quer se afastar. Está ruim na casa do Pai, está ruim na presença de Deus. Então eu vou me afastar, eu vou viver do meu jeito, eu vou viver com as minhas regras, eu vou viver com os meus costumes. Eu não quero ninguém dizendo o que eu tenho que fazer. Eu vou viver por conta própria. Só que às vezes as pessoas se esquecem, irmãos, que viver por conta própria tem um preço a ser pago. E às vezes esse preço ele é muito alto. É um preço que ninguém quer pagar. Só que você só sabe o preço quanto é alto e o quanto é árduo a caminhada sem o Pai quando você toma a atitude de viver distante dele. E aí você vai lá, gasta tudo que você tem, desperdiça tudo que você angariou durante a vida enquanto estava caminhando com o Pai, enquanto estava morando embaixo do teto do Pai. E aí quando tudo acaba, que vem um tempo difícil, aí é que a gente vai ver como era bom a casa do Pai. Como era gostoso estar debaixo da proteção do Pai. Como era bom saber que você podia dormir e acordar e passar o dia inteiro e dormir de novo, e você tinha uma casa para onde voltar, você tinha uma mesa onde sentar, você tinha comida para comer, você tinha a segurança de ter todas as pessoas te servindo. Agora ele estava todos os dias levantando de madrugada e indo para dentro de um chiqueiro de porco para cuidar de porco e sentir vontade de comer a comida dos porcos. Mas louvado seja Deus, irmãos, que o Espírito Santo de Deus chega uma hora que ele brada tão forte no coração daquele homem que a Bíblia diz que ele caiu em si. Olha que coisa bonita. A Bíblia diz que com tanto sofrimento, com tanto aperto, com tanta saudade do Pai, com tanta vontade de voltar para lá, aquele homem diz, olha, o meu Pai tem empregados que comem comida de sobra. E eu sou filho dele e estou aqui passando fome. Ah, não. A Bíblia diz que ele caiu em si, ele pensou, eu me levantarei. Olha a palavra, eu me levantarei. Por quê? Porque estava caído. Porque estava caído, irmão. Eu me levantarei e voltarei para o meu pai. E direi a ele, Pai, não sou digno de ser chamado de teu filho. Me trata apenas como um dos teus empregados. O que ele está querendo dizer nesse texto? Ser teu empregado é melhor do que estar na condição que eu estou. Eu não quero nem voltar a ser teu filho, eu não quero nem que o Senhor me trate como o Senhor me tratava quando eu era teu filho. Eu quero apenas ser o teu empregado, porque pelo menos comida e dormir de segurança eu vou ter. Aí eu pergunto a você uma coisa, irmãos. Esse homem estava desviado ou não estava? É claro que estava. E eu pergunto a você, quantas vezes você já se desviou do Pai? Eu não quero nem que você me responda, mas eu vou te responder a mim. Eu várias vezes. Mas, irmão Kleber, o senhor já se desviou? Já me desviei, irmão. Eu já resolvi caminhar por conta própria. Eu já resolvi não aceitar mais as ordens do Pai, viver do meu jeito. E do jeito que esse camarada passou as necessidades dele, eu também passei as minhas.
E louvado seja Deus que quando o Espírito bradou no meu coração e disse, volta, eu voltei. Então o que eu quero dizer nessa noite é que a caminhada, se ela for interrompida de alguma forma, o caminho continua lá, você sabe o caminho de volta, meu irmão. Tá mais fácil agora do que no início, porque no início você não sabia o caminho, agora você sabe. O que você está esperando para se colocar no caminho de volta? Talvez você diga assim, não, irmão, eu estou desviado, eu estou desviada, mas se eu voltar, o Pai não vai me aceitar. O Pai não vai me aceitar. Não é o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo aqui que aquele homem caindo em si, percebeu que era melhor ser empregado do seu pai do que estar no mundo, não queria nem ser filho mais. E voltou. E antes dele chegar em casa, a impressão que eu tenho, irmão, é que todo dia à tarde, aquele pai, ele ia para a beira da estrada e ficava olhando a estrada, para ver se o filho estava voltando. E aí um dia, ele olhando na beira da estrada, ele viu que o filho estava vindo. Ele nem esperou o filho chegar em casa, correu ao encontro dele, o abraçou e o beijou. E eu imagino o filho tentando tirar ele e falando, não pai, não faz isso, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Não me abraça, não me beija, eu não mereço o teu abraço e o teu beijo. Me trata apenas como um escravo, como um empregado. E aí ele chama os empregados, manda colocar uma roupa limpa e nova naquele filho, devolvendo a ele o lugar de filho, manda que coloque um chinelo, uma sandália nos seus pés, dizendo para ele, olha, você não é escravo, nem é empregado, você é meu filho, porque os escravos e os empregados andavam descalços. Bote uma sandália nos pés dele, porque eu estou devolvendo para ele o lugar de filho. Mandou botar um anel no dedo, o anel quer dizer autoridade, você vai mandar do tanto que você mandava antes. Você aqui não vai ser mandado, você não é empregado, você é meu filho. Botou um anel de autoridade para que todos percebessem que o filho voltou. E ainda, irmão, mandou fazer uma festa e matar aquele bezerro gordo, que em toda casa do Nordeste sempre tem, né? Uma galinha separada, um peru, uma novilha, sempre tem alguma coisa lá que se chegar alguém, uma festa de repente, uma coisa de improviso, a gente tem alguma coisa para oferecer. Não era diferente em Israel, sempre tinha um novilho gordo separado. Para numa ocasião especial, estar pronto ali para matar e oferecer um banquete. E essa era a ocasião especial, a volta daquele que estava perdido e foi achado. A volta daquele que estava morto e reviveu. E ele manda matar o novilho gordo e fazer uma festa. O meu filho voltou. Olha que coisa linda, irmão. O filho passou, comeu literalmente, né, como diz o ditado, o pão que o diabo amassou. Passou uma fome desgraçada. Passou um perrengue danado, frio, sol, chuva. Mas voltou, caiu em si, voltou e foi recebido pelo pai de braços abertos. O pai mandou fazer uma festa, matou o novilho gordo, recebeu como filho e estavam lá dentro festejando. E a Bíblia diz que tinha música, e a Bíblia diz que tinha dança. E o crente não quer dançar, dança na presença do Senhor, porque o Senhor faz uma festa para te receber de volta quando você volta para Ele. Só que, irmão, existia um empecilho. Existia um empecilho. Sempre vai existir um empecilho, irmãos. O diabo, ele nunca vai estar satisfeito com a vitória do crente, com a vitória do filho e da filha de Deus. Sempre vai existir um empecilho. E qual que era esse empecilho? Era o irmão mais velho que tinha ficado em casa. O texto diz que o irmão mais velho estava no campo trabalhando e quando voltou, viu o barulho da música e viu de longe, no alpendre da casa, a dança. Estava tendo uma festa ali, mas não tinha nada marcado. Ninguém tinha avisado a ele que ia ter uma festa à noite, então ele se surpreendeu com aquilo, chamou um dos escravos e disse assim, olha, o que está acontecendo aí? Por que tem esse alarido todo, essa festa, esse banquete? E aí o servo, também alegre com a volta do seu senhor, disse assim, olha, foi o teu filho que voltou, foi o teu irmão que voltou, e o teu pai o recebeu com alegria, porque segundo ele, disse que ele estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi encontrado. E mandou inclusive matar o novilho gordo e chamou as pessoas para fazerem uma festa para o receber de volta.
E a Bíblia diz, irmãos, que o irmão não quis nem entrar em casa. Ficou bravo, ficou enfurecido, sentou lá fora e não entrou. E aí, certamente, o servo disse isso ao pai, o pai veio lá fora, falou, meu filho, entra, vem receber o teu irmão. E ele disse, meu irmão não é o teu filho. O teu filho pega a metade do que tu tem, some para uma terra distante, gasta o dinheiro com as prostitutas, torra todo o teu dinheiro e quando ele volta, tu recebe ele com uma festa. Tu recebe ele com música, com dança, com um novilho gordo. Engraçado, eu trabalho como escravo para ti a vida toda. Obedeço todas as tuas ordens e tu nunca me desse um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E o pai diz para ele, filho, tudo que eu tenho é teu. Mas esse teu irmão, que é teu irmão sim, estava perdido e foi achado, estava morto e ressuscitou. Vem, comemora junto comigo. Irmão, moral da história. O que Jesus está querendo nos ensinar com isso hoje? O que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje? Que muitas vezes nós vemos que pessoas não aguentam mais o fardo do lugar onde está e saem da presença de Deus, saem da presença do culto, saem da presença do templo, saem debaixo da potestade religiosa e vão para o mundo. E vivem tanta decepção nesse mundo que nós conhecemos como igreja, que resolvem voltar para o mundo, irmão. E caem de novo na bagaceira, vão mesmo para aquilo que deve é. Volta a fazer tudo quanto faziam antes. Só que chega uma hora, para aqueles que são trigo, para aqueles que são sábios, para aqueles que são noiva do Cordeiro, que o Espírito Santo brada no coração e diz, volta! Volta porque o Pai está te esperando. E as pessoas não aguentam o chamado, os que são trigo. Não aguentam o chamado e voltam. E a maioria, irmão, recebe bem, recebe de braços abertos, com beijo, com abraço, é devolvida a ele a autoridade, é calçado de seus pés, coloca-se roupa nova, se faz de fato uma festa para recebê-lo. Mas tem alguns que não querem receber o irmão de volta de forma alguma. Ou tem alguns lugares que para voltar é preciso sentar no banco e ficar lá 6 meses, 1 ano, 2. Aí a maioria sai e se debanda de vez porque não aguenta mais esse jugo pesado. Vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com Jesus. Ah, irmão, mas existem regras na igreja. Ah, mas, irmão, vamos aprender com Jesus. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que se o irmão voltar, é para a gente receber da mesma forma como estava antes. É para receber com amor, com carinho, é para fazer festa. Porque se o que saiu e foi embora estava desviado, o que estava em casa e não quis receber estava desviado também. Só não tinha saído de casa. Ou você tem alguma dúvida disso? Não adianta ficar na casa do pai, servir a ele como um escravo. Foi isso que ele disse. Eu sirvo a você como um escravo, nunca desobedeci às tuas ordens. Tu é apenas um religioso, é isso que tu é. Tu nem se sente filho do pai. Se tu tá em casa e não recebe o irmão que volta, tu é só um religioso, obedecendo às ordens do templo. O homem nem se considerava filho, irmão. Eu trabalho a vida toda para você como um escravo e você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. E o pai falou, tava tudo aí. Por que você não pegou e festejou? Você se lembra que quando o seu irmão pediu metade da herança, eu dividi em partes iguais para os dois? Dei a metade dele, dei a tua. Por que você não pegou o cabrito ou o boi que você quis e festejou com seus amigos? Então, irmãos, o que Jesus nos ensina aqui é que estão desviados tantos que saem como alguns que ficam também, porque ficam não é porque estão enviados, ficam é porque são religiosos. Não são todos, mas alguns são. E a prova que dá é que quando o desviado volta, não quer receber de forma alguma. Não quer introduzir de novo em seu meio. Nós precisamos, irmãos, pensar com as categorias
de Jesus. Nós precisamos pensar com a simplicidade de Cristo. Todos nós, a Bíblia diz que todos nós estávamos desviados. Todos nós estávamos desviados e Ele fez um sacrifício por nós todos. Ele nos amou primeiro, antes de nós pensarmos nem sequer em amá-lo. Ele nos resgatou primeiro. Foi Ele que deu a vida dele por nós. E nós só viemos saber disso muito tempo depois. E aí nós o aceitamos, e aí nós viemos para a presença dele, como disse agora há pouco, várias vezes saímos da presença, saímos do caminho, nos desviamos, mas quando caímos em si e vimos que é melhor na casa do Pai do que no mundo, voltamos, fomos bem recebidos por ele. Mas como é, irmãos, que nós estamos recebendo aqueles que vêm até o Pai? E deixa eu te dizer uma coisa, a casa do Pai que eu estou falando, ou o Pai que eu estou falando, o lugar da volta, nem sempre é na igreja ou no templo como nós conhecemos. Às vezes o irmão vem até você. E é você que é moradia do Pai. É você que é casa do Pai. Às vezes a volta do irmão não é para o templo, para a religião. Ele volta para Deus vendo você como um guia, como estrada, como caminho, como porta. É você, muitas vezes, que vai conduzir aquela pessoa que está desviada ao Pai. E às vezes ele vem até nós e a gente dá de volta com porta na cara, a pessoa volta e fica perdida no mundo. Então vamos aprender a receber as pessoas da mesma forma como esse pai recebeu esse filho nesse texto. O que Jesus estava querendo dizer é que esse pai aqui, irmãos, é Deus, o Pai. E que os dois filhos são aqueles que tanto querem sair da presença do Pai e ir para longe, como aquele também que fica na presença do Pai fisicamente, mas que espiritualmente está longe. Então ambos precisavam de conversão. Muito mais o que ficou do que o que foi. Porque o que foi caiu em si, se arrependeu e voltou. E o que ficou nem em si tinha caído. Estava desviado e nem sabia que estava desviado. Olha a fala dele. Eu trabalho para você como um escravo a vida toda. O homem não se sentia filho. Você nunca me deu nenhum cabrito para festejar com meus amigos. É tudo teu. O que eu tenho é teu. Por que tu não utiliza? Quantas pessoas não têm assim, irmãos, hoje na presença de Deus, tendo todo o poder à sua disposição, tendo o oráculo de Deus, o Espírito Santo habitando dentro de si, lhe dando a caminhada, dizendo para onde ele tem que ir, mas por causa da sua ignorância, por causa da sua falta de amor, da sua falta de reflexão, da sua falta de abrir o coração, não sabe nem para onde ir, não sabe nem aonde está. Então a gente precisa se conscientizar, irmãos. Ter a consciência do Evangelho, não só habitando na gente, mas transbordando e nos ensinando como a gente tem que caminhar na presença do Pai. Nós temos que receber todos aqueles que vierem a nós, e receber de bom grado, e receber com as mesmas honras que tinha antes, e receber com a mesma alegria que tinha antes, e receber com uma festa, com um banquete, porque, segundo o texto diz, estava perdido e foi achado, estava morto e ressuscitou. Então o texto bíblico, ele é cheio de simbolismo, né? Que traz uma reflexão. Olha sobre o que esse texto bíblico fala. Olha os simbolismos que Jesus usa nesse texto bíblico. Ele fala de herança, né? Ele fala de desperdícios. Ele fala de viver irresponsavelmente, ou seja, receber a herança do Pai e desperdiçar com aquilo que não edifica, né? Viver irresponsavelmente gastando o nosso dinheiro, né? As nossas dádivas com aquilo que não é pão, né? Ele fala também sobre os porqueiros. Olha onde o crente se mete, irmão.
Deixa a presença de Deus, deixa a casa do Pai, vai dar uma voltinha no mundo, chega lá, se mete só com lama, com chiqueiro, com porco. É isso que o mundo tem para oferecer para quem não quer Deus. É isso que o mundo tem para oferecer para quem não quer a presença de Deus. Para quem não quer ser habitação do Espírito Santo, para quem não quer ter Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, para quem não quer obedecer a Deus. É isso que o mundo tem para oferecer. E tem muita gente aí, irmão, se lameando e achando bom. E achando que está fazendo uma vantagem grande na vida. Mas eu oro a Deus para que caia em si. Eu oro a Deus para que ele resolva se levantar, ó. Outro símbolo, se levantar. Estava caído, se levantou. Eu oro a Deus para que se levante. Caia em si, se levante e que o Espírito Santo de Deus guie para a vida e volta para o Pai. Melhor roupa, o anel, uma sandália, o bezerro gordo, estava perdido e morto, e teu filho. Né? Olha como o homem olha para o pai e diz, esse teu filho. Ele não diz esse meu irmão. Ele diz, esse teu filho gastou todo o teu dinheiro com as prostitutas, vivendo irresponsavelmente. E quando vem, tu o recebe dessa forma, matando um novilho gordo e com uma festa. O homem ficou indignado porque Deus recebeu a pessoa bem. É o que acontece às vezes também. Você vê Deus abençoando, enriquecendo alguém, e tem pessoas que ficam indignadas. Irmão, Deus é bom. Você se lembra disso? Que você já leu em algum lugar, que você já ouviu em algum lugar, que você presenciou. Deus é bom. João diz que não há treva nenhuma nele, porque ele é luz. Então não te admira que Deus pegue um miserável pecador e transforme ele numa dádiva. Não te admires disso e nem fique indignado, porque Deus é bom. Deus não paga mal por mal. Aquilo que muitas vezes você vê acontecer dentro de alguns lugares com cristão, é o homem que está fazendo, não é Deus. Deus não impõe nenhuma carga que você não possa levar. E qualquer coisa que ele tenha que fazer ou permitir para te sarar, para te salvar e te trazer, ele vai deixar que aconteça, mas ele está sempre no controle. Sempre no controle. Porque Deus é bom. Então não te admires de que ele pegue o miserável e transforme numa dádiva, porque ele é bom e ele vai ser sempre bom. Nós é que não somos bons. Graças a Deus por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos ilumina o caminho, e nós temos feito algumas coisas boas na vida por causa dele. Porque ele está conosco, porque se não fosse ele, coitado de nós. Então, se você que está me ouvindo aqui nessa live, ou você que está me ouvindo aí no YouTube, você sente no teu coração que alguma coisa te tirou da presença de Deus, se você realmente está passando nesse momento por uma dificuldade na tua vida, seja ela financeira, seja ela emocional, psicológica, física, e você sente que essa carga inteira que está sobre você é porque você saiu da presença de Deus, então caia em si hoje, meu irmão e minha irmã. O Espírito Santo está mandando te dizer que é hora de voltar. Te levanta, volta para a casa do Pai, porque não te preocupes, você não vai passar nenhum vexame. Você não vai passar nenhuma vergonha, porque antes de você chegar na casa do Pai, Ele vai estar no meio do caminho te esperando de braços abertos, para te abraçar e para te beijar, e para te dizer, seja bem-vindo, meu filho. Você é meu filho. Eu não te deixarei passar por nenhum vexame, nenhuma vergonha. Eu não deixarei que ninguém faça para você ou com você nada daquilo que não seja debaixo da minha ordem, debaixo do meu poder e debaixo do que eu quero para você. Seja bem-vindo, você é meu filho. É isso que Deus vai fazer com quem está voltando para Ele, irmão. É receber de braços abertos, o abraçar e o beijar e dizer seja bem-vindo e restituir tudo a Ele que Ele tinha antes. Então não te incomodes, volte para o Pai, volte para a casa do Pai, porque Ele quer você de volta. Ele quer você de volta. E se tem um ou outro lá que não vai gostar da tua volta, não tem problema.
Não tem problema, porque desses o Senhor também cuida. Desses o Senhor vai cuidar, mas a maioria vai te receber quando vê o Pai te abraçando e te beijando e te honrando. Vai te receber também com beijos e abraço, com banquete, com festa e com dança. Fica em paz. Mas guarda bem uma coisa na tua mente e no teu coração. É hora de voltar. Deixa a lama de lado. Deixa os porcos de lado. Volta. Volta que o Pai está te esperando de braços abertos. Amém? Que Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus.